Hoje eu começo mais uma série aqui no canal, onde eu vou analisar cada grupo da Copa do Mundo que já está se aproximando. Essa que será a 22ª edição terá como país sede o Catar, justamente a única seleção estreante. E como manda a tradição, a seleção que organiza o torneio ganha como bônus uma posição de cabeça de chave e o direito de realizar a partida inaugural. Partida essa que será realizada no dia 20 de novembro, um domingo, contra o Equador. Ainda assim, o Catar é a seleção menos conhecida e é que se tem menos informação. E será uma vitória se essa seleção conseguir avançar da fase de grupos da Copa do Mundo 2022. O que se sabe é que eles vêm trabalhando forte na base do país, inclusive recrutando jogadores de outros países, e parece que essa estratégia tem dado bons frutos. O Catar conseguiu ser campeão da Copa da Ásia 2019, quebrando uma hegemonia do Japão, depois de derrotarem justamente os japoneses na final. A campanha foi espetacular, foram 7 jogos e 7 vitórias, tendo marcado 19 gols e sofrido apenas um. Além disso, o Catar, que é um país localizado lá no Oriente Médio, disputou a Copa América 2019 aqui no Brasil como seleção convidada, mas ficaram em último lugar no seu grupo. O técnico é o espanhol Félix Sánchez, que tem feito um ótimo trabalho por lá, e sua raiz catalã parece ter inspirado o time, que joga com a posse de bola, troca de passes rápidos e sempre que possível aplica um jogo envolvente e mais técnico. Mesmo assim, o Catar é candidato forte a não avançar da fase de grupos porque ainda está muito abaixo do nível que uma Copa do Mundo exige. Ainda no primeiro grupo da Copa do Mundo, vou falar do Equador, já que citei ele aqui no começo, e sim, o jogo de abertura da Copa do Mundo no Catar será entre o próprio Catar e o Equador, que volta a disputar esse torneio depois de terem ficado de fora na última edição. E de todos os grupos da Copa, esse talvez seja aquele com o nível técnico mais baixo, se comparado aos outros. Mesmo assim, não se pode fazer vista grossa com seleções organizadas, como a seleção equatoriana. A campanha nas eliminatórias sul-americanas teve 2 capítulos. O primeiro turno, onde a seleção foi muito mal, e o segundo turno, onde foram perfeitos e fecharam com chave de ouro. Nesse caminho, aplicaram goleadas no Uruguai e na Colômbia, por exemplo, além da vitória em cima do Chile em Santiago e uma partida super importante. Também tiveram algumas derrotas duras, como para Venezuela, Peru e Paraguai, seleções que nem vão estar na Copa. E mesmo assim, a vaga veio de forma antecipada, fazendo assim com que o Equador fosse enfrentar a Argentina na última rodada, já com o passaporte para o Catar na mão. Uma outra seleção desse grupo e que também volta a disputar a maior competição do futebol é a Holanda, que ficou de fora da Copa 2018. E apesar de toda a tradição, os holandeses não entram como uma das seleções favoritas dessa vez. Eles estão em processo de renovação e isso é algo natural na história dessa seleção. Como eu sempre falo, a Holanda vive de ciclos e não é novidade ao fim de um ciclo os holandeses ficarem de fora de alguma edição de Copa, mesmo depois de grandes campanhas, como foi no caso da Copa de 2014, quando tinham no comando técnico Louis van Gaal e uma jovem promessa, Memphis Depay. Agora os dois estão de volta. E nessas eliminatórias para a Copa do Mundo brigaram pela vaga direta contra a Noruega e a Turquia. Sofreram apenas uma derrota, que foi logo na estreia para a própria Turquia, por 4-2. Tropeçaram mais 2 vezes com 2 empates, e fora isso foram 7 vitórias. Na última edição de Eurocopa foram eliminados nas oitavas de final para a República Tcheca e na atual edição da Nations League estão na liderança do seu grupo. A quarta e última seleção do Grupo A, o primeiro grupo da Copa do Mundo, é o Senegal, a atual campeã africana de nações, que chega como uma das favoritas à surpresa nessa Copa do Mundo no Catar. Uma seleção muito forte defensivamente que conta nesse setor com um dos melhores goleiros do mundo, o Mendy do Chelsea, verdadeiro paredão, além do zagueiraço e capitão Koulibaly também do Chelsea. Os pontos fortes não se resumem apenas à parte defensiva, mas também ofensiva, em especial no contra-ataque veloz, que geralmente se define nos pés de um dos melhores jogadores do planeta, Sadio Mané, que hoje joga no Bayern de Munique. E nas eliminatórias africanas, o Senegal passou bem tranquilo na fase de grupos, em compensação na fase final foi no sufoco. Pela frente a seleção do Egito e de Salah. Na primeira partida derrota por 1-0 e na volta vitória por 1-0. Foi aí que a vaga para a Copa do Mundo foi decidida nas cobranças de pênalti, e foi dessa maneira que os senegaleses comemoraram mais uma classificação para a maior competição do futebol. Será a 3ª vez deles. Espero que você tenha gostado desse vídeo e fica ligado aí porque eu vou continuar fazendo as análises de cada grupo da Copa do Mundo, um por um. Valeu!